Bem-vindo aqui a mais uma conversa sobre perfis comportamentais, sobre seres humanos, personalidade, tudo isso que a gente vai conversar um pouco aqui neste canal. Hoje eu quero contar um pouco da minha própria trajetória. Em que sentido? Né? No sentido de como conhecer esse assunto me ajudou a me entender melhor e principalmente assim a me relacionar melhor comigo mesma, né? Eu acho que o primeiro relacionamento que tem que estar ok para todos os outros funcionarem é o relacionamento com a gente mesmo, sabe? Se eu vivo me culpando muito, me punindo muito, né? No sentido de, ai meu Deus, não devia ter feito isso, como se tivesse com um chicotinho lá atrás. Ai meu Deus, por que eu sou assim? Ai meu Deus, por que eu falei isso? Não sei o quê. Ai, olha como eu sou, tal. Se eu não me relaciono bem comigo, fica mais difícil me relacionar bem com o outro, porque faz parte da minha visão de mundo, entende? Então, quando a minha autocrítica está muito elevada, naturalmente a minha autocrítica com as pessoas ao meu redor vai estar mais elevada, por mais que às vezes eu não enxergue dessa forma, mas tende a estar, né? Se eu tô muito rígida comigo mesma, a tendência é que eu seja rígida com quem tá à minha volta, mesmo que eu não enxergue isso. Às vezes a gente não enxerga, né? Eu ouço muitas pessoas falarem: não, olha, eu sou super autocrítica comigo, mas com os meus filhos eu consigo ser de boa. Observa se talvez realmente você se policie muito para não falar certas coisas que você fala mentalmente para você mesma. De fato, isso acontece. Só que é importante saber que a nossa comunicação, a maior parte dela é não verbal. Então, a gente comunica também na forma que a gente olha, nas nossas expressões, na nossa postura. E se eu tenho uma visão de mundo, de uma autocrítica elevada, de uma rigidez elevada, isso acaba saindo também para as outras pessoas, né? É natural, é um processo natural, tá? É importante saber disso, né? Porque senão às vezes eu realmente estou lá me esforçando para não ser tão rígida, tão autocrítica com a minha criança de 5 anos, porque eu entendo, eu sei que não faz sentido eu exigir tanto dela. Só que se eu não trabalho isso comigo, em mim, né? Vocês estão entendendo, eu acho, né? O que eu quero dizer? Se eu não trabalho isso com relação ao que eu penso sobre mim, naturalmente um pouco vai sair para fora, tá? Importante saber disso. Enfim, e aí voltando, né? Falando da minha trajetória, eu sempre fui esta pessoa, né? Bastante autocrítica comigo, bastante rígida, muito séria. Ao mesmo tempo que eu tenho essa seriedade, essa rigidez, eu sou uma pessoa que tem um medo muito intenso, no geral, assim, né? Medo de me machucar, medo das coisas darem errado. Eu não sou uma pessoa naturalmente otimista, adoraria ser, mas quando eu olho para minha trajetória desde sempre, não sou, né? Sou uma pessoa mais introvertida, então que tem mais vergonha de se expor, de se abrir, de falar o que pensa. É, e eu sempre me achei um pouco conflituosa, sabe? Assim, ao mesmo tempo que eu tenho essa rigidez, essa bravura, né? Essa seriedade, eu sou uma pessoa muito do medo, né? E aí eu olhava pra tudo isso e falava: meu Deus, sou um ET. Aí fui pra terapia, a primeira vez que eu fui pra terapia, eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, acho, por aí. E eu levei justamente esse tema do medo, sabe? Falei: moça, eu tenho muitos medos, eu não sei porquê, de onde vem isso, tal. Eu entendi um pouco ali, né, dentro da linha que a terapeuta seguia. Acho que também vale falar, já que a gente está falando de personalidade, autoconhecimento, que quando a gente fala terapia, fazer terapia, é a mesma coisa que falar eu faço atividade física. Tá, o que você faz de atividade física? Né? Pode ser vôlei, pode ser crossfit, pode ser corrida, pode ser caminhada, pode ser pilates. Coisas muito diferentes entre si estão dentro de um guarda-chuva que se chama atividade física. No processo terapêutico é parecido, existem muitas linhas de terapia, né? Então existe a linha junguiana, existe a linha freudiana, que é a da psicanálise. Existe a TCC, terapia cognitivo-comportamental.
uma infinidade. Existem especializações, né? Então, é uma terapia especializada em aceitação, existe. É uma terapia humanizada, existem várias, tá? Então, também é importante saber disso, porque talvez você fale, tô fazendo terapia há tantos anos e sei lá, não sinto evolução. De repente, você pode buscar uma outra linha, tá? Enfim, aí na época eu fiz, me ajudou, eu entendia um pouco ali sobre mim, mas ainda ela não me trouxe, essa primeira que eu fiz, tantos recursos para lidar com isso. Eu não era mãe ainda, né? Era bem jovenzinha quando comecei a fazer e tal. Aí, minha gente, quando eu fui crescendo na vida, né? Tipo, crescendo no sentido de faixa etária mesmo. E aí me tornei mãe, me casei, né? Comecei a dividir ali a vida com outro ser humano, tive meus filhos. Os desafios, eles não param de surgir. E quando... primeiro eu tive alguns choques na vida, né? Do tipo, já tenho um filho, nossa, obrigada a Deus, sempre quis muito ser mãe. Quando eu fui ter o segundo, engravidei de gêmeos, foi um baque, sabe assim? Porque também é uma característica minha querer estar no controle, querer controlar, querer saber como vai acontecer, ter um plano, né? E não fazia parte do meu plano ter gêmeos, sabe assim? Amo ser mãe, de novo, né? Não é o trabalho com as crianças em si que me assusta, mas o fato de engravidar de gêmeos me tirou, por exemplo, poxa, como vai ser essa gravidez? É outra gravidez, né? Completamente diferente, assim. Como vai ser esse parto? Um parto de gêmeos. Meu Deus, será que eu morro no parto? Eu sou uma pessoa, falei, eu tendo ao pessimismo, né? Depois, se caso, né, dê tudo certo, nasceram, vou conseguir amamentar 2 bebês. Vou ter que entrar com fórmula logo cedo. Meu Deus, não queria isso. Deus, você errou aí no pedido, sabe assim? Então foi um baque, assim, foi, né? E fora que, de fato, o meu médico lá no começo falou, é uma gravidez de alto risco, por serem 2, porque você é pequena, porque eles são gêmeos idênticos. Aí eu fui entendendo, né? Nos gêmeos idênticos, a gravidez é mais arriscada quando eles são diferentes, porque eles compartilham a mesma placenta, alimento. Então, imagina, uma pessoa do medo, que tende a cenários catastróficos, ouvir do médico é uma gravidez de alto risco. Nossa, né? Foi um baque ali. Passamos por ele. E aí, quando as crianças começaram a crescer, vivemos pandemia, né? Então, a pandemia veio quando a minha filha mais velha estava com 5 anos e os gêmeos, os pequenininhos, com 2. Então, imagina 2 crianças de 2 anos, mais uma de 5, fechados num apartamento, porque na época eu morava num apartamento, e os pais, os 2, trabalhando em home office o dia todo, né? Caso você não conheça nada da minha história, eu venho do mercado financeiro, então na época eu trabalhava no mercado financeiro, foi um caos. E um deles começou a ser bastante desafiador, porque ele entrava nos acessos de raiva, assim, que duravam muito tempo e eu não conseguia tirá-lo daquilo. Aí eu terminava os dias me sentindo culpada, porque eu falava, meu Deus, tenho 3 filhos, mas estou dando atenção para um só, e é uma atenção que eu não consigo fazer ele sair daquele ciclo que ele entra, tal. E aí eu cheguei nesse assunto. E aí, quando eu cheguei nesse assunto e fui entendendo que existem perfis e que existe uma comunicação que se adequa melhor a cada perfil, né? E fui mudando a forma que eu me comunicava com esse meu filho, principalmente, que era o que estava ali me dando um desafio maior no momento, as coisas mudaram muito, melhorou muito. Aí eu fui olhar para esse assunto com uma certa lupa e primeiro eu entendi que eu precisava de uma condução específica para cada um dos meus 3, né? Que mesmo os que são mais de boa, que topam tudo, tal, se a gente não tiver uma condução de trabalhar certos traços ali de personalidade deles, eles podem sofrer muito lá na frente, porque aí cadê aquela vontade, aquela coisa, né, de ir pra vida, cadê a coragem, cadê, se você não trabalhou isso na infância inteira de uma criança que é mais de boa, que você fala, vamos pra cá, ela vai, vamos pra lá, ela vai, olha, hoje a gente vai comer hambúrguer, ai, tá bom, olha, não, mudamos de ideia, não vai ser hambúrguer, vai ser pizza, ah, tá bom. Mas se você tem alguém que já tem vontade forte, ela vai falar, não, pera, você falou que era hambúrguer, porque agora é pizza, não, agora eu quero hambúrguer, sabe assim?
Na verdade, ela vai te falar o que ela quer antes de você decidir, né? Mas existem os que são mais de boa também, que a sociedade olha e fala, ai, que sorte, né? Tão boazinha, tão... É mais fácil, concordo, né? Na infância, para você conduzir é menos estressante, você não entra ali nos embates várias vezes por dia, tal. Mas não quer dizer que vai ser fácil para esta criaturinha a vida toda, né? Se você não trabalhar ali alguns pontos com ela. Então, me gerou essa clareza e, principalmente, gente, me fez entender muito sobre mim. Esse conflito que eu falo que eu tinha, né? Meu Deus, eu sou uma pessoa séria, rígida, brava, mas também sinto muito medo, tal. Os traços da minha personalidade, quando eu entendi que nós somos mesmo um conjunto complexo de uma série de coisas, me trouxe um alívio, sabe? Então eu sou normal. Mesmo sendo assim, eu sou normal, né? E aí me fez enxergar o que eu precisava trabalhar em mim também, sabe? Assim, me fez enxergar de uma forma que, poxa, então isso aqui existem formas de manejar, não é só, ai, destino, nasci assim, serei sempre assim, morrerei assim. Não, existem formas de manejar, né? Não que seja fácil, mas existem. Ufa, tem uma luz ali, tem um túnel aqui que tem uma luz, tá? E é exatamente essa parte que hoje eu entrego para as pessoas que vêm para um processo individual comigo, né? Então, muito mais do que entregar um relatório de quem você é, né, uma devolutiva de perfil, esse é o ponto inicial, porque não tem como a gente manejar algo que a gente nem sabe, que a gente nem conhece, né? É o exemplo que eu dei lá no começo. Se você não enxerga que ser muito autocrítica com você, muito rígida com você, naturalmente você passa um pouco isso pro outro, você nunca vai trabalhar isso, porque você nem enxerga, você nem vê, você nem percebe, né? Então, sim, a devolutiva, né, trazer um pouco do seu relatório, dos seus traços, de quem você é, o ponto inicial. Mas o ponto principal é, ao longo do processo depois, trazer ferramentas para ir manejando isso, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito sem paciência, né? Determinados perfis, de fato, acessam com mais dificuldade a paciência. Então, como é que eu acesso mais essa paciência? Ou, né, um exemplo que eu dei de mim mesma, eu tenho uma insegurança, uma falta de confiança, uma falta, né, de otimismo. Como é que eu trabalho isso em mim? Dá para trabalhar? Dá, né? A gente vai atrás de ferramentas que te possibilitam isso, tá? Caso você queira saber um pouco mais do processo em si, como é que ele funciona, né, para de fato se conhecer melhor e trabalhar, manejar melhor isso, me deixa saber de alguma forma, comenta aqui, né? Deve ter meu contato aí em algum lugar, tal. Me deixa saber. A gente agenda, só para você entender, uma conversa ainda sem compromisso. Tá bom? Falei demais já, assim, já está gigante esse vídeo para padrões e YouTube, já estou contrariando totalmente o que os especialistas em redes sociais recomendam. Então, vou encerrar por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais.